Dando continuidade para a nossa série Excel para empresas, com a nossa planilha de controle financeiro, hoje vou ensinar para vocês como que a gente vai fazer a inclusão dos fornecedores de forma não manual, para que a gente não tenha erros de digitação e que a gente possa manter os fornecedores todos padronizados na hora da seleção. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é renomear a nossa aba da planilha, a nossa aba principal, que será controle financeiro. Posteriormente, a gente vai adicionar uma outra aba, tá? Que vai ser a nossa planilha de cadastro de fornecedores. Cadastro fornecedores. Então, o primeiro passo é a gente criar, como sempre, a nossa tabela. Então, vamos adicionar aqui o nome do fornecedor. Depois, vamos adicionar o CNPJ. Aqui pode ser opcional, tá? Você pode ou não colocar, aí fica o seu critério, sua escolha. O tipo de fornecedor, aqui a gente pode dizer qual que é a função principal desse fornecedor. É um supermercado? É uma mecânica? É de serviços? É de produtos? Então vamos colocar aqui o tipo. E alguma observação sobre esse fornecedor. Então, feito isso, a gente vai seguir aquele mesmo padrão, selecionar aqui o nosso cabeçalho, mais uma linha, e inserir tabela. Cliquei em tabela, ele vai perguntar para mim onde estão os dados da tabela, que já está selecionado. Eu clico aqui que a minha tabela já tem os cabeçalhos e dou OK. Feito isso, está criada a nossa tabela. Após isso, vamos aqui em tabela de design, vamos selecionar aqui o nosso nome da tabela e colocar CAD underline fornecedores. Vocês vão ver posteriormente que ao adicionar uma tabela, a gente, conforme for adicionando os fornecedores aqui, ele vai aparecendo na nossa lista automaticamente. Vocês vão ver que não haverá necessidade de a gente sempre selecionar novamente os campos que a gente quer que apareça na nossa lista. Então vamos lá criar aqui a nossa lista. Então o primeiro passo, tá, é selecionar aqui a coluna fornecedores dentro da nossa tabela, dar um Ctrl F3 no nosso teclado e vai abrir essa tela aqui. O que essa tela indica para nós? Tá? Ela está mostrando os campos selecionados. Então a gente tem uma tabela chamada Cadastro Fornecedor, que foi a tabela que a gente criou, e a gente tem também a planilha, a tabela de controle financeiro. O que a gente quer aqui é a planilha de cadastro de fornecedores. Aí, após selecionar, nós vamos em Novo, e aí a gente vai adicionar aqui que a gente quer uma lista. Então, lista underline fornecedores. Então a gente vai criar aqui que tudo que for adicionado nesse limite da tabela, a gente vai considerar como uma lista de fornecedores. Dou um OK. Vocês vão ver aqui que ele já vai aparecer aqui que a gente criou uma lista fornecedores. A gente já pode fechar. Fechamos. Agora nós vamos voltar lá na nossa planilha de controle financeiro. Vamos aqui na tabela controle financeiro. Aqui na tabela a gente vai adicionar uma lista para essa tabela para a gente poder selecionar os fornecedores. E como que a gente faz isso? A gente vai em dados, a gente vai aqui nesse íconezinho, vai em validação de dados. Vai abrir essa outra tela para nós. Nós vamos aqui em configurações, vamos aqui no critério da validação e aqui a gente vai permitir a lista. Selecionamos a lista, agora a gente precisa dizer qual que é a fonte. E aqui que está o segredo, pessoal. Vocês lembram que a gente criou aquela fonte lista fornecedores. Então aqui eu só vou colocar igual lista underline fornecedores. Dou um OK e vocês vão ver aqui que já apareceu um íconezinho de seleção. Logo que eu clico aqui, vocês vão ver que vai aparecer aqui fornecedor, mas não tem nada cadastrado porque ainda a gente não cadastrou nenhum. Então vamos fazer um cadastro lá para vocês verem como que funciona. Então a gente vem aqui em cadastro fornecedor. Vamos lá cadastrar o supermercado A com o CNPJ. Aqui pode ser qualquer número, só para a gente ter exemplo. O tipo, ele é supermercado, supermercado. E aqui a gente pode colocar uma observação, eu vou deixar em branco por enquanto. Feito isso, pessoal,
criamos aqui o nosso primeiro fornecedor. Quando voltamos aqui no controle financeiro, vocês podem ver que na lista vai estar aqui o supermercado A. E a partir do momento que eu seleciono, eu já tenho ele colocado aqui nos meus fornecedores. Então, como que isso me ajuda, pessoal? Eu posso ir cadastrando os fornecedores aqui. Então, por exemplo, vamos cadastrar mais um fornecedor. Vamos lá. Supermercado B. Opa, o mercado nunca quer sair aqui, hein? Mercado. Aí aqui qualquer CNPJ que vocês queiram colocar aí. Para não aparecer esse erro aqui, pessoal, vocês podem ver aqui, página inicial, aqui no formatação de número, vocês podem colocar texto. Se vocês colocarem texto aqui, ele vai, quando vocês digitarem o número, ele vai permanecer como você digitar, tá? É a melhor forma de você colocar o CNPJ. Para copiar o formato, pode usar o pincel, copia o formato para cá e digita o CNPJ de novo. Digitado o CNPJ, você vai ver que ele vai aparecer aqui totalmente, tá? Aqui também é um supermercado. Observação vamos deixar em branco. Então vamos voltar lá para a nossa lista do controle financeiro. Clicamos aqui, selecionamos todas as células que a gente quer que essa lista apareça. Ó, a partir do momento que eu adicionei lá, ele já vem para cá. Então veja como é importante você ter aqui a lista suspensa para selecionar. Por quê? Quando você vir aqui para pesquisa, por exemplo, você vai ver que vai estar tudo padronizado. Como você cadastrar aqui no cadastro de fornecedor é como vai aparecer aqui na lista e é como vai aparecer no filtro. Então, você sempre que você for fazer um filtro, fazer uma análise de dados a partir do fornecedor, você vai sempre ter o fornecedor com aquele mesmo nome. Isso facilita muito na hora de você fazer todas as análises. Então, finalizado aqui, a gente pode criar já nesse momento uma outra tabela chamada centro de custo. Cadastrado o centro de custo, tipo de centro de custo, é uma filial, é um setor. Adicionamos aqui, como sempre, a nossa tabela. Então vamos inserir tabela. Minha tabela já tem cabeçalho. Ok, adicionei minha tabela. Vou vir aqui, parte de centro de custo, e vamos dizer aqui que aqui vai ser a matriz cadastrada. E o tipo é uma filial. Aí vamos vir aqui numa outra, vamos colocar aqui ADM. ADM. E o tipo aqui é o setor. Vou nomear aqui nossa tabela primeiro, né, pessoal? Adicionei, nomeei minha tabela. Então vamos criar aqui mais uma base de dados para nós adicionar na nossa lista e na nossa tabela de controle financeiro. Selecionamos a primeira coluna, onde diz aqui o centro de custo. Vamos dar um Ctrl F3 no nosso teclado. Cadastro de centro de custos, vamos selecionar. Vamos clicar aqui em novo. Vamos aqui definir centro de custo. Pode ficar dessa forma, gostei do nome, vou deixar esse nome, tá? Aqui ele vai me dar a referência, então ele está se referindo a essa primeira coluna da tabela. Eu dou um OK. Adicionado aqui a nossa lista centro de custo. Fecho, vou lá na minha planilha de controle financeiro, venho aqui no centro de custo e aqui eu vou lá em dados, novamente vou vir aqui na validação de dados, então vou clicar aqui, validação de dados, vou vir aqui em permitir, lista, novamente aqui eu vou digitar adicionado, dou um OK e já tenho aqui a minha lista para poder adicionar. Então vou clicar aqui, cliquei aqui, já tenho aqui os dois centros de custo que eu cadastrei lá. Então vamos supor que aqui fosse ADM, aqui embaixo fosse matriz. Aqui ADM de novo. Então veja que eu consigo selecionar o centro de custo. E aqui o objetivo é o mesmo, pessoal, é padronizar, deixar padrão o que o usuário pode selecionar. Então, a partir do momento que eu cadastrei meu centro de custo aqui, então se eu vier aqui adicionar mais um centro de custo, por exemplo, vamos supor que aqui fosse o setor de marketing. Então veja que eu já tenho aqui definido. Quando eu voltar aqui para minha tabela e for fazer a seleção, olha que beleza, já apareceu aqui a opção de marketing. Isso padroniza e facilita a nossa vida, tá? Então a gente já fez várias automações aqui, várias coisas que facilitam no dia a dia e na avaliação dos seus resultados. Então a gente já adicionou aqui para dizer se é crédito ou débito de forma automática. Para quem não viu o vídeo,
volta aí e vê. Também ensinei a você a adicionar uma lista para seleção do centro de custo e fornecedor. Posso fazer o mesmo para o plano de contas, tá, pessoal? Então aqui a gente vem em cadastro de fornecedores, vou criar uma nova tabela aqui. Vamos de novo selecionar a primeira coluna. Antes disso, vamos aqui em tabela de design, vamos aqui em tabela 5, adicionamos, renomeamos nossa tabela, vamos selecionar a primeira coluna, vamos dar um Ctrl F3 no nosso teclado e já temos aqui a nossa tabela cadastro plano de contas. Seleciono aqui a tabela, vou em novo, plano de contas. Então a gente já tem o cadastro plano de contas, mas agora aqui a gente tem a lista plano de contas. Então vamos dar um OK. Já apareceu aqui para mim, da forma que a gente sempre utiliza, com underline. Veja que fica fácil a leitura. Posso fechar. Agora vou aqui na minha planilha de controle financeiro, vou aqui na minha tabela, aqui seleciono a primeira célula, vou lá em dados, vou em validação de dados, vou aqui selecionar novamente lista, vou aqui na fonte e adicionar. Dou um OK. Veja que já apareceu aqui para mim a opção de seleção. Vou arrastar para as outras células. Aqui eu posso deletar se eu quiser, tá, pessoal? Vocês podem ver que eu posso deletar e quando eu vim selecionar, não vai sumir daqui. Por quê? Não está cadastrado dentro da célula. Está cadastrado aqui no nosso cadastro de fornecedores. Então agora eu já tenho tudo padronizado para utilizar dentro da minha empresa. Posso cadastrar uma fonte também, tá, pessoal? Isso eu vou deixar com vocês. Vocês podem criar aí para testar como que vocês vão utilizar essa fonte. Então fiquem à vontade para tentar criar aí essa fonte e me conta aqui nos comentários se vocês conseguiram criar a lista suspensa aqui para a fonte. Quem gostou do vídeo, já aproveita, já deixa o like e já se inscreve no canal para os próximos vídeos, onde a gente vai trazer mais formas de automatizar a nossa planilha.